Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos fazer a semana 4 de Ciências do PET volume 6. Leia o texto a seguir. Classificação dos seres vivos. Você sabia que no ano 320 AC significa A antes C Cristo. Então a gente lê 320 antes de Cristo. O filósofo grego Aristóteles já havia pensado em organizar os seres vivos criando grupos? Ele observou algumas características dos organismos vivos e os agrupou de acordo com as semelhanças. A sua classificação permitiu que outros cientistas também tivessem a mesma ideia, e várias outras classificações foram criadas ao longo da história. Hoje em dia, seguindo a mesma ideia de observar as características e agrupar de acordo com as suas semelhanças, podemos observar os animais do nosso dia a dia e os classificar em 5 grupos. Temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes são animais exclusivamente aquáticos. Vivem tanto em água salgada quanto em água doce. Eles apresentam seu corpo coberto por escamas finas que os protegem e ajudam no movimento dentro d'água. Possuem nadadeiras e brânquias para respirar dentro d'água. Os anfíbios recebem esse nome por apresentarem uma fase da sua vida aquática e outra terrestre. Quando estão na água, possuem cauda e brânquias. Já quando estão adultos e vivem na terra, possuem patas e pulmão. Os sapos, rãs e pererecas são exemplo de anfíbios. Os répteis, por sua vez, receberam este nome por serem animais que rastejam, como é o caso das cobras, lagartos, tartarugas e crocodilos. Eles são animais que vivem, em sua grande maioria, na terra e em ambientes muito secos. Apresentam pele coberta de escamas grossas que os ajudam a não perder muita água para o ambiente. São os primeiros animais que têm ovos com casca. As aves normalmente são animais que voam. No entanto, existem algumas, como a ema, o avestruz e os pinguins, que não são capazes de voar. Todas elas apresentam o seu corpo coberto por penas e um bico sem dentes. Já os mamíferos são animais que apresentam o corpo recoberto por pelos em alguma fase da sua vida. E as fêmeas produzem leite para alimentar os seus filhotes. Podem viver em todos os ambientes. Como exemplo, temos as baleias e os golfinhos na água, seres humanos e cães na terra, e os morcegos, que são os únicos mamíferos capazes de voar. Agora, responda. Segundo o texto que eu acabei de ler, o texto acima, quantos grupos de animais existem? Quais são eles? Eu sugiro vocês voltarem no texto e colorir os grupos de animais e depois colocar uma resposta completa de quais são eles, ok? Número 2. De acordo com as características descritas no texto, analise os animais abaixo e complete a tabela. Olha só, eu preciso do peixe, dos sapos, dos répteis, dos que tem o papagaio e terrestres e dos mamíferos. Como assim, professora? Em cima, na primeira linha, eu tenho todos os grupos de animais. Só que estão faltando 2. Quais são esses 2? Aí eu posso olhar nos exemplos, porque eu vou precisar de exemplo de todos os grupos de animais. Eu vou precisar de colocar a cobertura da pele de todos os grupos de animais e o ambiente em que vive todos os grupos de animais. Então, o que a gente pode pensar? Eu vou lá e coloco tudo sobre o peixe. Um exemplo de peixe, como que é a cobertura da pele do peixe e o ambiente onde vive o peixe. Depois eu volto lá e procuro no texto a palavrinha sapos. E aí eu vou descobrir qual que é a classificação. O exemplo eu já tenho, que são os sapos. Como que é a cobertura da pele e o ambiente em que vive.
Depois eu vou lá no texto e procuro sobre os répteis. Coloco o exemplo, cobertura da pele e o ambiente em que vive. Volto lá no texto e procuro a palavra papagaios e terrestre. E completo com qual que é a classificação e a cobertura da pele. Mas eu já imagino qual que é a cobertura da pele porque eu lembro do papagaio. E por último, os mamíferos, que está faltando um exemplo de mamífero e aonde vivem os mamíferos. Ok? Número 3. Observe os animais abaixo e circule os peixes de azul, os anfíbios de verde e os répteis de vermelho, as aves de amarelo e os mamíferos de marrom. Não confunda as cores, tá bom? Terminamos a aula de ciências. Beijos, até a próxima aula.